Meus amigos, nos últimos meses houve um aumento exponencial de cidadãos russos vivendo na Rússia recorrendo ao Putin. O que quero dizer com isso é que eles estão fazendo vídeos e começando com Vladimir Vladimirovich. Faça isso, faça aquilo, por que isso? E por aí vai. Vladimir Vladimirovich é em russo, o nome completo, você usa o nome do pai também para mostrar respeito. Mas eles não mostram respeito ao Putin, muito pelo contrário. Eu separei cerca de 6 ou 7 vídeos para vocês e eles vão ficando exponencialmente piores. E nos vídeos finais, essas pessoas estão pedindo para Putin e todo o governo da Rússia renunciarem agora. Eles pedem pelo fim da guerra. Eles fazem perguntas importantes e perigosas. Sempre tentei encontrar tempo para esses vídeos, já que muita coisa ocorre na Rússia com refinarias de petróleo, depósitos da Wildberries e mais. Agora decidi que vocês precisam vê-los. Então esta é uma compilação de russos na Rússia se dirigindo a Vladimir Vladimirovich Putin, ao seu presidente e czar. Vamos assistir todos. Está na moda gravar mensagens em vídeo para o Putin, então decidi fazer uma também. Vladimir Vladimirovich, muito obrigado por tudo que está acontecendo. Estamos realmente empolgados. É uma agitação sem parar. Todo dia acontece algo novo. Algo está pegando fogo. Algo está soltando fumaça. Os preços estão disparando. Todo santo dia temos que nos adaptar a mais uma situação. A vida não ficou nada mais fácil. Sentimos que precisamos lutar apenas para sobreviver, mas esperamos um dia viver com mais facilidade, talvez até trabalhar 6 horas por dia. Acho que isso só ocorrerá quando seu rosto não estiver mais na televisão. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado em nome de todos aqueles que sofreram. Você é o melhor, Vilucci, isso é claro, cheio de ironia. Irônico, satírico, direcionado ao Putin, porque Putin fez essa declaração uma vez na televisão dizendo que queremos emoção. Nós não queremos ficar entediados. Caso contrário, as pessoas se entediariam todas as noites. Agora tudo é interessante. Ele falou algo assim e o país inteiro está pegando fogo. Dá para ver colunas de fumaça em quase todas as grandes cidades da Rússia Ocidental. Você se lembra dessas palavras do Putin? Queremos uma vida interessante, mas duvido que o povo russo aceite esse acordo silencioso com ele só para tornar a vida interessante assim. O acordo de Zeland diz que isso torna a vida deles melhor e eles ficam longe da política. Putin violou esse acordo. Agora, eu trago para vocês uma mulher, acredito que também seja mãe, que precisa de gasolina. Já promete ser bom. Quero que minha mensagem chegue a Putin. Eu quero reclamar. Vladimir Vladimirovich Putin, o que diabos está acontecendo na nossa Rússia, no nosso país poderoso? Nós temos tanta coisa pra caramba, mas olha, eu estou preso no posto de gasolina há 3 dias. Desculpe a linguagem, mas não consigo evitar. Eu não consigo abastecer. Eu chego lá e me dizem que o limite do cartão de combustível acabou. Eu estou um caco de nervos. Ontem eu vim e fiquei na fila. Hoje de manhã fiquei na fila de novo. Eu não entendo as reclamações sobre isso, já que eles sempre querem a União Soviética de volta. Eles nem escondem na Rússia que olham para a União Soviética com saudade e lembram dos bons tempos. Mas a União Soviética era basicamente ficar em fila. Se você fosse um cidadão comum esperando em qualquer tipo de fila, fosse uma fila de combustível, de pão ou de cupom de açúcar, você pegava os cupons e aí só podia comprar açúcar. Você fica naquela fila, qualquer coisa. Carne era escassa. Então, quando tinha carne, todo mundo ficava na fila do açougue ou das lojas. Era isso que os avós deles faziam. E agora, essa geração tem orgulho disso. Nós, a poderosa União Soviética, está de volta. Aproveite. Você quis? Agora tem. Você conseguiu o que pediu. Então, isso deveria ser uma bênção, não é? Eu não acho que essa mulher veja dessa forma. Eles dizem que só aceitam cartões de combustível. Agora, eu vim dirigindo, fiquei na fila por 1 hora, droga, e finalmente cheguei. O limite acabou de novo, só cartões de combustível. Que porcaria é essa? Isso é muita sacanagem com as pessoas. Besteira, eu estou tão... Essa mulher de novo, por que se orgulhar da poderosa União Soviética e simplesmente ignorar que uma grande parte dela estava na fila por causa da falta de tudo? E agora que você tem isso de volta, está com raiva de novo. Então, você realmente quer isso de volta? Eu não sei. O povo russo é cheio de contradições. É por isso que eles são, sabe, eles precisam de algumas explicações para entender. A psique deles é única. Eu realmente gosto desse próximo cara que obviamente está em uma fila para abastecer se dirigindo a Vladimir
Vladimirovich Putin, mas eu gosto do estilo dele. Boa noite, Vladimir Vladimirovich. Sabe, Vladimir Vladimirovich, deixa eu te contar um segredinho. Tem um posto de gasolina aqui perto que realmente tem gasolina. Você acredita nisso? O único problema é a fila. Você tem que esperar algumas horas. Posso enviar a localização, mas guarde segredo. Caso contrário, a fila aumentará por vários quilômetros. Me diga, Vladimir Vladimirovich, como mísseis e drones voam livremente pela Rússia e destroem refinarias e depósitos de combustível, o que houve? Após 25 anos, ninguém se preocupou em criar uma defesa aérea adequada. São perguntas legítimas. Pode parecer que esse cara está fazendo um vídeo satírico com perguntas engraçadas para o Putin, mas são questões reais. Você deveria perguntar ao líder do seu país, ao governo ou à liderança em geral. Em nações democráticas também, desde que a invasão em grande escala começou, por exemplo, na Estônia, isso realmente afetou nossas eleições. As pessoas não elegeram mais com base na economia, nas escolas ou em qualquer outra coisa que normalmente faz as pessoas escolherem candidatos. Elas elegeram principalmente com base no medo da guerra. Isso afeta você. Você pergunta: o que fazemos pela nossa defesa? Essa pergunta também foi feita aos políticos estonianos e o Partido da Reforma, que foi mais claro sobre a defesa da Estônia, venceu as eleições parlamentares anteriores. Essas são perguntas que fazemos ao governo. E a defesa aérea é uma das maiores questões na Estônia agora. A de médio alcance já foi encomendada e ficará aqui por anos. Ainda levará tempo para encomendar, mas nós não tínhamos isso desde a época soviética. Então é uma questão importante. Ele está perguntando agora. Mas desde então, como a Rússia não é democrática como a Estônia, essas questões são ignoradas. Ninguém as ouve. Onde estão todos aqueles S-300, S-400, S-500 venderam para a Turquia? E para todo o resto venderam também? Certo. Vocês tinham coisas mais importantes para gastar dinheiro. Vocês mesmos, palácios, iates. Como mais o Volodya conseguiria outro iate novo? Eu também preciso de um. Para onde foi todo o dinheiro, Vova? Você roubou tudo, mas esqueceu de proteger o país. Olha, isso pode te levar para a prisão. Isso pode te colocar na cadeia por dizer isso na Rússia, por fazer esses vídeos, ou pode te mandar para a linha de frente. O que é importante aqui é que as pessoas não estão culpando o Ocidente cegamente ou culpando a Ucrânia depois de todo esse sofrimento, dessas filas por combustível, desses mísseis e explosões que vêm, dessas colunas de fumaça. Assisti muitos vídeos de pessoas culpando o governo, o que é estranho. Novamente porque a propaganda russa é feita para transferir a culpa para o Ocidente, para os ucranianos, para os nazistas drogados que lideram a Ucrânia. É assim que eles retratam Zelensky. Mas as pessoas culpam o governo russo. Então, algo está errado. A propaganda russa está deixando de alcançar uma grande parte das pessoas. Então, é uma falha deles. É interessante notar, já que eles não são tão eficazes quanto antes. Por quê? Essa é uma boa pergunta. O que mudou? Então, o que fazemos agora? Passamos as noites esperando nos postos de gasolina e os dias no trabalho. Aliás, onde foi parar o Kabaev, Vova? Saiu no seu iate escoltado por 2 navios de guerra, mesmo em tempos de guerra. Você perdeu o juízo? Agora ele acusa Putin de usar 2 navios da Marinha Russa para escoltar seu superiate pessoal. Porque é realmente caro, vale tipo $1 bilhão ou algo assim. Então ele usou a Marinha Russa para isso, o que não deveria. Mas se você entende Putin e a Rússia, o exército russo serve apenas aos desejos pessoais de Putin. Mas esse russo não entendeu dessa forma e agora acusa o Putin de usar a marinha para defender seus bens pessoais, embora isso sempre tenha sido assim. Estou te dizendo, esses vídeos mostram como os russos, lentamente, passo a passo, começam a entender do que se trata o seu país. A Rússia deveria ser defendida. Esse deveria ser o seu trabalho, mas você não dá a mínima. Indicando novamente que Putin quebrou esse acordo silencioso e não escrito de que as pessoas não entram na política e deixam o czar ser czar até que suas vidas melhorem, o que, aliás, era o caso até 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e as sanções começaram em 2014. Quando você olha o gráfico do rublo, o índice da Bolsa de Moscou e tudo mais, 2014 é quando estagnou e começou a piorar. Levou uma década, então a invasão em larga escala começou e basicamente foi aí que o acordo implícito foi quebrado por Putin. A vida parou de melhorar, ou talvez você não consiga. Kabaeva está indo embora? Ou ela só voltou para pegar outra bolsa? Vova. Bem, você sabe o resto.
Ótimo estilo. Eu gosto do estilo desse cara. De novo, eles sempre usam ironia, piadas ou esse tipo de fala meio em tom de brincadeira, porque caso contrário eles têm medo de serem presos. Só isso já poderia ser usado para colocá-los na cadeia. Nós não sabemos. Infelizmente, não podemos descobrir o que aconteceu com esses caras. Este próximo vídeo tem uma ótima piada. Eles sempre fazem piadas sobre Brezhnev e Gorbachev. Bem, agora também tem algumas sobre Putin, Vladimir Putin. Você acredita nisso? Eu sempre acho interessante como eles quase imediatamente no começo dizem Vladimir Vladimirovich ou já deixam claro para quem essa mensagem é para o czar. Por isso escolhi esses vídeos. Nós temos uma piada. Coloque Putin como diretor de um deserto e não vai sobrar nem areia. Olha isso, um país que o resto do mundo costuma chamar de nada além de um posto de gasolina ficou sem combustível. Não é só gasolina, agora também está acabando o diesel. Como as pessoas vão colher a safra de 2026, ninguém sabe. Aliás, agosto está chegando e setembro, que são os meses de colheita na Rússia, no sul da Rússia. Sem diesel e sem essa colheita é uma catástrofe para o setor agrícola da Rússia. E o setor agrícola, na maioria dos países, tem muitos empréstimos com bancos. Eles pagam hipotecas e financiamentos das terras vendendo colheitas e produtos agrícolas. É assim que o ciclo funciona em todos os países, e quando não há nenhum problema, tudo funciona perfeitamente. Agricultores em alguns países conseguem ganhar dinheiro. Na Rússia, o diesel está tão caro que as colheitas não podem ser feitas, vão fracassar, ou não conseguem ser vendidas ou exportadas. Não ganham dinheiro nem pagam os bancos. Como diz o ditado, você deve 1 milhão para o banco, o problema é seu. Você deve 1 bilhão para o banco, o problema é do banco. E se você pegar o complexo agrícola do sul da Rússia, são bilhões devidos aos bancos, impossíveis de pagar sem uma boa colheita. Isso lembra a Wildberries, que também deve muito aos bancos russos. Você percebe como tudo está interligado. A escassez de diesel, a destruição do negócio da Wildberries, isso vai afetar os bancos russos, grandes bancos importantes que podem quebrar por causa disso. Não é pouca coisa, está tudo conectado. Que situação notável. Eu suponho que depois que ele se for... Sobre Putin, provavelmente ainda dirão que ele foi um grande estrategista geopolítico. Glória à Ucrânia. Agora, esse homem é corajoso. Se você disser Slava Ucrânia na Rússia, você vai para a cadeia. Você vai receber uma multa bem alta. Então, um homem muito corajoso. Quando Putin sair, dirão que foi um grande estrategista. Nós vamos escrever isso. Sabe por quê? Tentamos. A União Europeia e os países da OTAN tentaram muito por décadas, por gerações. Vamos dizer, nos anos 1970, 60, quando começaram a tentar colocar Finlândia e Suécia na OTAN. O quanto tentamos? Quantos líderes de países tentaram persuadir esses líderes a entrarem na OTAN? Ninguém conseguiu, ninguém. Gerações de grandes líderes na União Europeia e na OTAN tentaram fazer esses dois países entrarem na OTAN. Foi Vladimir Putin quem conseguiu fazer Finlândia e Suécia entrarem na OTAN. Ninguém mais. Então vamos escrever que ele é um grande estrategista geopolítico, só que para o nosso lado, o lado vencedor. A história é escrita pelos vencedores, então nós a escreveremos. Muitos desses vídeos são reações ao que Vladimir Putin disse, como mencionei antes quando afirmou que buscamos emoção em nossas vidas. Pronto, obrigado pela emoção. Agora, este vídeo é uma reação ao Vladimir Putin dizendo esta frase específica na televisão na Rússia, que estamos prontos para suportar esta guerra. O povo russo está pronto para suportar esta guerra. Enquanto o povo russo sofre, enfrenta filas de gasolina, cupons e vê seu país em chamas. Isso é uma reação à pergunta: estamos prontos para suportar esta guerra? O presidente russo afirma que sim. O povo está pronto para suportar, mas o que estamos dispostos a suportar? Estamos prontos para ver nossos filhos morrerem todos os dias? Chega! Nós já lutamos. Você está lutando há 5 anos. O que você está esperando lutando há 25 anos? Eu adoro como essas pessoas têm algum tipo de memória histórica, pelo menos. Elas não olham só para ontem ou para amanhã. Há 25 anos, Putin basicamente está no poder. E eles o responsabilizam nesses vídeos, pelo menos pelos 25 anos, que já são tempo mais do que suficiente para construir uma defesa aérea. Garantir que essas situações não aconteçam, como vem acontecendo na Rússia há 25 anos, é responsabilidade de Putin e ele não fez isso. Eu gosto de como eles incluem esses 25 anos aqui. Você não construiu relações desse tipo para que a guerra não começasse.
Ou porque você a começou? Por causa do que você disse na TV sobre os meninos crucificados, outra propaganda russa. Você não quer que eu fale disso. E eles bombardeavam o Donbass antes da invasão em grande escala. Então, por quase 10 anos, a propaganda russa vinha dizendo uma coisa: eles estão bombardeando as crianças em Donbass. Os ucranianos estão bombardeando as crianças em Donbass, enquanto os próprios russos bombardeavam as crianças em Donbass. Você sabe como é isso. Então é isso. E agora vocês estão exigindo território. É tudo besteira, sabe? Todos aqueles objetivos de que você falou eram só uma bolha. Ela estourou e nada disso existe mais. Nós não estamos prontos para aguentar. Não fale por mim. Não fale pela maioria daqueles que vivem na Rússia. Quando o povo russo diz isso ao czar, você não pode falar por nós. Essa é uma ideia muito perigosa. Agora o povo vai romper esse contrato. O czar russo Putin rompeu e impediu que a vida dos russos melhorasse. Agora as pessoas perceberam isso. Elas vão romper o contrato. Mas o que isso significa? Significa que as pessoas vão entrar para a política. E quando as pessoas entram para a política, elas vão fazer o que querem que seja feito no país, não o que o czar deseja. Ou seja, esses serão responsabilizados. Putin e o governo, eles serão praticamente linchados. Nós não estamos prontos para suportar isso. Crianças estão morrendo, crianças que não têm nada a ver com isso. Crianças aparentemente sem relação com isso, porque alguém não está bem da cabeça. Um balde no lugar da cabeça. Vamos encerrar a guerra e depois discutimos quem está certo. Quem é o culpado? Então isso é um chamado à ação para usar a diplomacia. Os russos meio que partem para a violência, palavrões e agressão. Se os russos pedem para usar a diplomacia, então você sabe que eles estão numa posição de fraqueza. E toda vez que você realmente pode conversar com os russos é quando você está mais forte do que eles. Sempre foi assim. Este é um manual de como falar com os russos. Primeiro você bate neles e eles respeitam você por isso, depois pode fazer acordos mutuamente vantajosos. Se os russos recorrem à diplomacia, é sinal de fraqueza. Agora continue pressionando eles por mais um tempo ou por muito mais tempo e então haverá uma opção para diálogo, não antes de você ter deixado o nariz deles sangrando. É assim que eles são. Eles mantêm a sociedade guerreira mongol desde a invasão tártara. Basta respeitar sua linguagem. Tentar dialogar enquanto eles batem em você é estupidez. Às vezes não entendo o que os líderes da União Europeia pensam. Vai e lute e depois converse. Bom, este homem está pedindo por um diálogo e pelo fim da guerra. Isso mostra onde os russos estão. E eu tenho, é claro. Eu disse que esses vídeos vão piorar. Os anteriores diziam para parar a guerra. Esse homem vai um passo além, ou muitos passos além. Ele diz algo muito mais assustador. Isso me lembra um pouco mais de 1917, na verdade. Veja só, eu acredito que o presidente deveria renunciar. Como cidadão da Federação Russa, acredito que, após esses acontecimentos, quem tiver coragem deveria renunciar e convocar eleições justas. Eleições abertas e competitivas. Eu acredito no meu país. Muitas pessoas dizem, Dmitry, quem vai substituí-lo? Mas quem senão ele? Eu acredito no meu país. Eu espero que no nosso país ainda haja 140 milhões de pessoas. Nós podemos encontrar 450 legisladores decentes, porque ele também pede para que todo o parlamento, a Duma, renuncie. São basicamente 450 pessoas. De novo, a propaganda que preciso fazer. Caso contrário, por que criar esse canal? Se vejo propaganda, fecho. Os departamentos estatísticos russos, como Rosstat, seja o nome que for, eles não publicam oficialmente seus dados populacionais há muito tempo, desde a Covid. Tanta gente morreu que eles pararam de discutir isso. Então, 140 milhões, quanto era isso há 20 anos ou 15 anos atrás? A população russa é de 130. 28 milhões está bem abaixo desse número. Se fosse diferente, os departamentos estatísticos russos mostrariam esses dados, mas não podem. Muitas pessoas deixaram a Rússia após a mobilização de setembro de 2022. Muitas pessoas morreram na guerra ou deixaram a Rússia ao longo do tempo. Muitas também morreram na pandemia de corona. Foi muito ruim para eles porque eles lidaram muito mal com isso. Então, é isso. Não são 140, mas menos de 130 milhões. Assim como falta um presidente decente capaz de tirar o país da situação em que acabou se metendo. Um presidente decente. Bem, foi esse presidente que criou essa situação. Então sempre é um pouco estranho quando os russos perguntam essas coisas. Eles pedem por eleições abertas.
Mas você praticamente tem eleições abertas, né? Se pensar bem, como uma sociedade democrática justa pode funcionar. Não é porque alguns militares guardam as urnas para que elas sejam abertas. Não. As pessoas ainda elegeriam o imperador mais imperial que existe porque elas têm essa mentalidade. Só um tipo de homem se encaixa nessa mentalidade: o czar. Você está pedindo por uma sociedade civil. Isso não pode ser imposto sob ameaça de arma. Seja um ser humano decente. Começa com cada ser humano, começa em cada lar. Na Rússia, isso levaria gerações e vai levar gerações. Se você quer uma sociedade civil, tem que construir uma. E é um processo muito lento e doloroso. Como aconteceu na União Europeia, se você olhar para a história, estamos aqui porque lutamos por milhares de anos neste continente e passamos por tudo isso. É um progresso natural até onde chegamos. Você aprende com seus erros. Rússia. Moscou era uma vila de pescadores quando já existiam grandes reinos na Europa. Eles ainda não chegaram lá. Seu povo também não. Querem seu czar. Ainda não desejam ser uma sociedade civil ou pessoas decentes. Talvez esse momento chegue um dia, mas vai demorar. Muita dor. Eles têm muitas coisas para resolver, para superar. Para ter eleições justas e uma democracia funcional decente, é preciso que pessoas decentes assumam responsabilidade por si mesmas e pelo seu país. Essa é uma frase fácil de dizer, quase impossível de ensinar. Definitivamente você não pode ensinar isso sob a mira de uma arma. Isso começa com valores vindos de casa, que a Rússia não tem. Então, como você pode ter eleições justas em uma sociedade democrática decente? Não é possível, a menos que você mude o sistema de valores começando de casa, desde a criação das crianças. Como você muda isso? Nem vou responder, pois é uma pergunta muito difícil para qualquer país. Responda nos comentários. Precisamos de mudança e eleições livres, mas não é fácil dizer isso. Você está pedindo por uma sociedade civil europeia. Como você muda cada lar na Rússia? Não é possível. Meus amigos, temos um novo nome no Buy Me a Coffee e eu estou muito orgulhoso que essa pessoa entrou para a família. Peter Cornelius. Obrigado por se juntar e apoiar. Se curte o canal, torne-se membro mensal e me compre um café. E provavelmente vou pronunciar seu nome errado. Até o próximo vídeo, amigos, que será de explosões e colunas de fumaça como de costume. Não deixe de voltar e tchau, tchau.